Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial. Hoje é dia daquele quadro que nos inspira a entender por que neurociência é realmente uma ciência que é para todo mundo, né? O que eu defendo muito, e especialmente para aplicação no desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, na educação. Então, os convidados aqui desse quadro tratam justamente disso. Esse aqui é um quadro do canal Nada Trivial, você está aqui no Nada Trivial, mas ele também é um podcast que roda em todas as plataformas. Então, eu vou chamar a vinheta para a gente poder começar o podcast e logo conhecer a nossa convidada de hoje. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Inspiring Brains, esse seu podcast que também é um quadro do canal Nada Trivial no YouTube. Então, se você quiser, além de nos ouvir também, acompanhar a nossa imagem, você pode fazer uma visita lá no YouTube, lá no canal Nada Trivial com Carla Tia, para procurar o quadro Inspiring Brains. Hoje, como sempre, uma super convidada para nos levar nessa narrativa de como a neurociência pode ser inspiradora e pode transformar a carreira, a forma das pessoas olharem as coisas e até mesmo as suas aplicações na vida pessoal, profissional. É com grande prazer que eu apresento para vocês a minha convidada de hoje, Rosa Avelo. Oi, querida. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite aqui da gente. Antes da gente começar um bate-bola, eu quero fazer um depoimento aqui. Opa! Que é o seguinte, eu tenho por princípio fazer, de 2 em 2 anos, eu fazer um curso, né? E eu tenho 40 anos de formada. Então, você imagina quantos professores, quantos gurus, Você se quantos formou, hein? mestres. Eu me formei primeiro em biologia, depois em psicologia, né? E nesses anos todos, eu nunca vi alguém que tivesse uma atitude generosa no sentido de dar atenção, escuta e tempo para ouvir as pessoas que foram formadas no curso, né? Então, eu acho isso de uma generosidade fantástica, né? Eu estou muito lisonjeada de estar aqui e fazer parte desse grupo de pessoas escolhidas, né? Mas eu quero deixar esse registro, que é admirável a forma como você coloca o seu tempo, a sua atenção, a sua equipe, né? Para ouvir as pessoas que se formaram com você e para saber o que elas estão fazendo com aquilo que elas tiraram, né? Levaram do curso. Como eu falei para você, eu comecei fazendo biologia. Na época que eu fiz a formação em biologia, a gente não tinha muita condição de fazer pesquisa no Brasil. As linhas de pesquisa eram só para os iniciados. Então, restava a gente dar aula de ciências, né? E eu fui dar aula de ciências. Na época, eu comecei dando aula de ciências numa escola aqui perto, no noturno. E grande parte dos meus alunos eram adultos, simples, pessoas Que estavam fazendo autônomos. supletivo. Estavam Tá. fazendo basicamente o 1º e o 2º grau. Perfeito. E eu era muito nova. Então, eu me aproximava muito deles. E, com o tempo, eles começaram a se abrir para mim, a me contar as mazelas da família deles e tal. E aquilo me sensibilizava. Você caiu na bobagem de ouvir as pessoas. Na verdade, eu sou melhor ouvinte do que falante, porque eu sou uma introvertida, né? Então, eu ficava lá horas dando escuta para as pessoas. E aquilo fez eu perceber que biologia não dava conta daquilo tudo que vinha, né? E aí eu comecei a fazer os cursos. Então, eu comecei fazendo curso de pós-graduação em psicologia da educação, depois eu fui para o psicodrama pedagógico, depois eu fui para narrativa, até que chegou uma hora que eu falei, não dá mais, tem que fazer a formação. Vai lá, faz a formação, tira logo esse negócio da frente. E
Porque, tipo assim, já fiz uma faculdade, né? Então, vou fazer outra. Agora. Dava maior Difícil mesmo. preguiça. Difícil. Dava maior preguiça. Mas acabei fazendo, e, na época, eu estava trabalhando como ego auxiliar de uma terapeuta Explica o que é um psicodramatista. ego auxiliar. Então, ego auxiliar, o que é? O psicodrama como tratamento, ele é originado do teatro, e no teatro você tem um diretor de cena. O diretor de cena é responsável pela leitura do grupo, o psicodrama é feito em grupo, então o diretor é responsável pela leitura do grupo e por criar as intervenções terapêuticas que vão ser colocadas no grupo. Mas quem coloca essas intervenções terapêuticas é o assistente, chamado ego auxiliar. Então, mesmo sem eu ter a formação completa, eu já comecei a trabalhar em grupos terapêuticos. Você fazia interação. Eu fazia interação. Depois de alguns anos, a Vera Uzeda, que era a diretora, veio a falecer e eu meio que herdei muitos dos pacientes que ela tinha como clientes. E aí eu comecei os atendimentos, né? Assim foi, o grosso do meu trabalho era mais com mulheres. Mas lá pela década de 80, 90, começou a haver uma demanda maior de homens. E a problemática era o trabalho. E eu começava a ver... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu pai era um sujeito muito habilidoso e muito criativo. Ele fazia tudo dentro de casa. Desde trocar o corinho da torneira até fazer um conjunto de mesa e de cadeiras para o jardim. Ele fazia tudo. E quando ele fazia essas coisas, ele queria que a gente estivesse perto, meu irmão e eu. Ele falava que era para ajudar, mas, na verdade, era para a gente aprender. Provocar vocês a... E aí, às vezes, ele punha a gente para trabalhar, ele punha a gente para fazer coisas, né? E a gente ia contra a vontade. E como a gente ia contra a vontade, a coisa não dava certo. Então, a gente reclamava, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não está virando, isso aqui não está mexendo. E ele chegava perto da gente e falava assim, qual é o problema? E eu falava, isso aqui não está dando certo, isso aqui é ruim, isso aqui é difícil. E ele falava sempre para mim, não tem trabalho difícil. Tem trabalho com a ferramenta errada. Você está usando a ferramenta errada. Vai lá e pega a ferramenta certa. Isso serviu para mim para a vida inteira. Que é muito bom mesmo. Certo? Então, quando eu via que a minha prática não estava atingindo direito a problemática, eu não tinha a adesão que eu esperava daqueles clientes, eu comecei a perceber que eu estava com a ferramenta errada, né? Eu falei, não, eu preciso voltar. E aí eu fui procurar coisas que tinham a ver com o mundo corporativo. Porque você estava sendo muito buscada por esse tipo de... Muito, muito. E aí eu fui fazer... E é um grupo meio resistente, né? A práticas que sejam mais abstratas, que sejam... Mas sabe mais expressivas também, como é o caso do psicodrama. Né? Mas depois eu vim a entender que, na psicologia, a gente dá um enfoque maior ao processo. E no mundo corporativo, o enfoque maior é no resultado. Então, quando eu fazia intervenções, eu fazia com a expectativa de que aquilo fosse o início de um processo, de uma decorrência. E que as pessoas fossem curtir o processo, isso, se envolver com o processo. Que elas trabalhassem fora da sessão, certo? Porque quando você vê sentido na coisa, aquilo reverbera. Sim, sim. Você vai lá fora continuando por sua conta. E aquilo não acontecia. Então, eu fui fazer curso de liderança, curso de desenvolvimento para competências, curso de psicodinâmica aplicada aos negócios. Onde tivesse empresário e executivo, eu procurava me meter, porque
Eu fui fazer um curso em que tinha 33 executivos. Eu era a única psicóloga. Meio peixinho fora d'água ali. Muito. Mas o que era legal é que eu entendia essa dinâmica entre eles, né? Então, eu entendia, por exemplo, como a competitividade faz parte desse modus operandi, né? Desse jeito de ser. A competitividade, o aceitar o desafio como uma coisa de se autoprovar, de ter prazer em ser pilhado, né? E, e aí eu falei, bom, ok, acho que já estou entendendo o bicho com Tô quem eu pegando um tô. clima aqui. E eu fui adequando, né, as minhas intervenções e tal, até que, em 2005, veio um grande divisor de águas, que foi uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral, coordenada pela Betânia Tanuri, que tinha como objetivo saber qual é a relação que sucesso tem com felicidade. E essa pesquisa foi realizada com as 500 maiores empresas do Brasil. E ela tinha duas partes, uma quantitativa, que era por questionário, mas uma qualitativa, que era com entrevistas nas lideranças do mais alto escalão das empresas. Tá. Justamente pessoas que eram consideradas um sucesso. Certo? Já vivendo a benesse, o clima do sucesso. Isso. Então, o que é que a gente... o fantástico dessa pesquisa é que ela gerou um livro com os depoimentos dos executivos. E esses depoimentos, eles mostram muito como essa equação sucesso e felicidade não fecha. E aquilo me impactou. Eu falei, gente, nunca mais, a partir desta pesquisa, nunca mais o trabalho vai ser o mesmo. A prática do trabalho vai ser a mesma. Eu fiquei muito entusiasmada, porque eu falei, gente, é exatamente o que eu vejo no consultório, eles estão falando aqui, né? E aí, para minha Porque surpresa, conta, o que você via no consultório? eu vejo no consultório, por exemplo, quanto que o trabalho impede a vida na família. Compete. Compete. É quase que uma correlação negativa, uma coisa. Sim. Então, quanto mais eu me dedico ao trabalho, menos energia, menos escuta, menos atenção eu tenho para a família. Não é só uma questão de tempo. Não é só uma questão de tempo. Isso é uma sensibilidade muito importante, porque as pessoas jogam a culpa na conta do tempo. Não. Né? O tempo é um agravante. Porque o tempo, por exemplo, quando você não tem tempo, você não tem condições de fazer reflexões. Porque a falta de tempo... As coisas vão sendo atropeladas, né? Você está sendo empurrado, você está alienado. Você vai porque não tem saída, tem que fazer. Né? Quando você tem tempo, o que é ter tempo? É não ter nada para fazer. Quando é que a gente diz que não tem tempo? Quando não tem nada para fazer, certo? E quando é que a gente não tem nada para fazer? Raro. E quando a gente tem tempo, não está fazendo nada, a gente está se cobrando porque não está fazendo. Isso tem a ver com a tal da sociedade do desempenho, né, que o Churran falou. Então, eu pensei assim, bom, isso aqui vai gerar uma revolução nas empresas. Né? Que nada. Nem mexeu nem um ponteirinho. Nada. Isso me Porque, deu... de repente, felicidade é uma busca de poucos, quem sabe. Né? Ou você acha que todas as pessoas têm a felicidade como real busca, não como uma coisa da boca para fora? Não, não. Eu penso que a felicidade é uma conversa com você mesmo, é um encontro com você mesmo.
onde você está muito satisfeito com aquilo que você está encontrando. Tipo assim, cara, eu mando bem, eu me acho uma pessoa legal, e a minha prática mostra isso. Então, eu estou Tem um feliz. pouco de satisfação pessoal nessa felicidade. É como uma satisfação, uma realização, sabe? Uma sensação de dever cumprido. E o sucesso não traz isso. E o sucesso No nos ambiente corporativo, moldes, sim. nos moldes do mundo corporativo, não traz isso. Não traz isso. Pelo contrário, traz uma angústia. O sucesso traz angústia, né? Porque Medo de perder o sucesso. medo de perder o sucesso, medo de não ser bom o bastante, porque como você está sempre competindo, você está sempre olhando para quem está atrás, mas também está sendo olhado por quem está na frente, né? Então, isto gera uma angústia. Você concorda que a síndrome do impostor é uma condição apenas do feminino ou os homens também sofrem? Não, isso é uma condição dos homens. Também, muito, né? E isso está muito claro nesses depoimentos desses executivos, né? Eles estão o tempo todo se perguntando quão bom eu sou, quão bom eu sou. E as redes sociais vieram a tornar isso mais agudo, porque nas redes sociais existe uma competição para mostrar quão mais feliz eu sou do que o outro. E as pessoas não questionam isso. As pessoas se iludem com esse tipo de coisa, né? Então, existe sempre um questionamento: quão bom eu sou, né? Por que eu não sou tão feliz como essa pessoa está? O que me falta que essa pessoa tem, né? É um questionamento infinito, porque você está o tempo todo se comparando com o outro, né? Quer dizer, faz parte desse universo essa percepção relativa de sucesso. Ela tem mais a ver com quão mais sucesso você tem ou quão mais longe você foi em relação aos outros do que de forma absoluta. Eu não vejo assim, Carla, pelo seguinte: a gente tem. O que acontece hoje desse endeusamento dos executivos, dos líderes corporativos, isso não foi sempre assim, né? Isto começou na década de 80, começo de 90. E houveram três fatores que provocaram esta glorificação dos executivos. Um fator foi o fato dos empresários deixarem de ser vistos como o símbolo da exploração do homem pelo homem e se tornarem ícones de sucesso. Então, o empresário agora é gente que faz sucesso. Você quer ter um exemplo de gente que faz sucesso? Olha um empresário, certo? O segundo fator é que o consumismo deixou de ser entendido como algo alienante e passou a ser entendido como a via para o crescimento social, né? O status social. Tá. E o terceiro fator é que atletas que são campeões, que eram muito bons, né, nos esportes, começaram a ter um comportamento de empresários. Depois do sucesso no esporte? Isso, Tá, entendi. certo? Então, isto fez... Tinha um certo ícone em cima dessa figura que não era anterior a isso, não existia. Isso, antes E não até porque existia. a gente também tinha uma questão, quem sabe, política envolvida nisso, né? A gente fala que a gente polariza hoje o mundo, mas a gente viveu uma Guerra Fria, né? Acho que não houve momento mais polarizado do que aquele em que as pessoas se posicionavam claramente a favor ou contra o capitalismo ou a industrialização, o que é que seja. Sim. Mas, assim, para encurtar meu raciocínio, aonde eu quero chegar? Uma vez que você se sente glorificado,
você tem que se provar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Merecedor daquela glória. Isso, certo? Então, você tem que estar o tempo todo falando coisas inteligentes, você tem que estar o tempo todo fazendo parte de grupos inteligentes, que tenham poder, você tem que exercer esse poder de uma forma X. Caramba, que carga psicológica tem isso, né? E isto vai tirando a naturalidade da vida, certo? Vai afastando você da sua espontaneidade, da sua paz de espírito. Você começa a ter uma vida muito fictícia, né? Você está o tempo todo jogando um papel, como se diz em psicodrama, né? E isto, em algum momento, vai desencadear uma angústia, uma fobia, uma depressão, certo? E aí a gente recebe essas pessoas assim, né? Já adoecidas. Quer dizer, Já é adoecidas. raro eles procurarem ajuda no processo de adoecimento. Não. É louco isso, né? Porque é como se não tivesse essa sensibilidade, né? É, De que vai quebrar. perfeito. Isso que você está falando agora é exatamente o que eu percebo no trabalho. Não há essa percepção, não há esse olhar. Olha o que está me acontecendo. Olha onde eu estou me metendo. É o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou sentindo. Não tem isso. Que louco, né? E aí a coisa vai ladeira abaixo, né? Muito bom. Esse é o seu desafio. Ainda é hoje esse desafio que você está levando ou não? O meu desafio acho que como todo desafio não, mas como a maior parte dos desafios que a gente coloca para si é um pouco idealizada, né? Sim. Então, eu já tenho um perfil de gente que idealiza. Eu preciso tomar muito cuidado. Ainda bem que eu tenho um parceiro que me traz para baixo, né? Henrique me coloca muito para baixo. Ele diz: não, isso aí não vai dar certo, cara. Você não tem a menor chance disso acontecer. Muito bom. O Henrique trabalha contigo. Henrique trabalha comigo e a gente tem essa parceria que dá muito certo, porque eu confio que ele vai chegar onde eu não chego. E ele confia também que eu vou chegar onde ele não chega. E isto traz muita tranquilidade no trabalho, né? Porque você sabe que uma hora vai pegar. Agora, quando você me fala do desafio, eu te digo que o meu sonho seria que a forma como se trabalha hoje não. Onde eu quero chegar? Vai, vamos ver se eu consigo dizer isso direito. A forma como se trabalha hoje é resultado de uma visão que se tem do trabalho, de Você valores. está falando isso amplo espectro, trabalho. Isso, sim, estou falando no Não trabalho. só o ambiente corporativo. Ou Não, só estou falando no trabalho, no ambiente corporativo. Tá. Então, Tá? estamos fechando essa janelinha aqui. Isso. Tá. A forma como se trabalha, ela é resultante dessa visão de mundo, desses princípios, dessas crenças. E isto não é tocado pelas intervenções que hoje se fazem nas empresas. Eu não sou contra essas intervenções, pelo contrário, eu tenho convicção de que o ambiente corporativo tem que ser humanizado, sem dúvida. Mas eu gostaria que, além de fazer intervenções para humanizar as empresas, a gente pudesse contar com intervenções que questionassem a forma como o trabalho é visto, a maneira como ele é praticado. Porque você passa 10 horas do seu dia sendo competitivo, com uma comunicação muito direta e reta. E aí você vai para casa
E você tem que conviver com o seu parceiro, com os seus filhos, e ter uma escuta para processos, Para afetos. para afetos, para queixas, né? E você precisa... Que às vezes não está esperando só uma resposta de como resolver aquilo. Não, e Que é a coisa isso, do executivo. é Né? Faz assim isso. que resolve. Tipo, É isso. Quantas vezes eu escuto um ou outro falar, pô, mas eu não quero, eu sei como resolver. eu só preciso que você me escute. Não me diz como resolver, eu sei. O problema é que eu não estou com vontade de fazer desse jeito e eu quero me queixar por isso. Sabe? Eu quero que alguém diz, tudo bem, meu bem, vai dar certo do mesmo jeito. Sabe? É E engraçado. ninguém diz, porque vai lá, faz assim, faz assado, comunica com tal pessoa, liga para o outro. Pô, você ainda não falou com tal fulano? Eu não quero falar com ninguém, né? Então, isso é o que acontece na família. Eu fiz um curso em 2010. Era um curso que era para casais. E ele chamava assim, tem uma pessoa jurídica na minha cama. Por aí Muito bom. você já sabe o conteúdo do curso, né? Eu fazia as pessoas refletirem exatamente sobre como o trabalho impacta as suas relações afetivas, o seu papel de pai ou de mãe, o seu papel de filho, como o trabalho impacta isso. Muito bom. E Porque como parece que toma você, conta, né? Toma como conta da você psique se do dá indivíduo. conta Né? disso, como você tem consciência disso. E quando você tem consciência disso, como você se move para mudar isso. Porque, às vezes, o mais angustiante é que eles percebem que eles estão conduzindo a vida e fazendo escolhas erradas. Mas eles dizem, não, agora não dá para mudar. Se voltar para trás é ruim, se continuar para frente é ruim também. Meio sem saída, né? E fica sem saída, certo? Então, pessoas, por exemplo, de 40 e poucos anos, que se veem no meio de uma carreira de sucesso e começam a pensar, bom, se eu continuar neste sucesso, que preço eu vou pagar? Quando a pessoa tem essa reflexão, já é bárbaro. Já temos um começo, um fim de uma meada. Nossa, Né? eu já fico feliz da vida, sabe? Mas aí vem, ok, eu não quero seguir para frente. Eu não quero ser um sucesso, porque o sucesso vem acompanhado de uma punição muito grande, que é o aumento de responsabilidade, é o aumento de tempo que eu tenho que dedicar para a empresa. Não quero isto, mas também não posso voltar para trás, porque eu tenho uma qualidade de vida hoje que só o meu trabalho sustenta. É brava, né? E como é que a neurociência entrou nesse teu questionamento? Como é que você Então, bateu lá? a neurociência, em primeiro lugar, me deu as ferramentas certas para ter um diálogo com este executivo que entende o que é mensurável, o que é consistente, Tangível, assim, mais pragmático. tangível, certo? Aí começa a fazer sentido o falar em processo, Tá. porque eu estou falando de alguma coisa que vai em aumento ou vai em degradação ou compromete áreas ou traz consequências visíveis. E isto a neurociência me deu e me instrumentalizou de um discurso que, com muito cuidado, né, por conta da complexidade, é um discurso que faz sentido. Então, quando eu falo, por exemplo, eu pergunto, por exemplo, para um executivo, quão produtivo você acha que foi? E ele diz, eu fui mais produtivo essa semana do que a semana passada. E eu pergunto, como você sabe? Porque a semana passada eu entreguei mais do que esta. E eu pergunto para a pessoa, mas quanto de produtividade você acha que tem?
Porque existe uma grande contradição aí. O controle da produtividade no ambiente corporativo, que são produtividade mental, não é numa fábrica que a produtividade é física. Você conta quantas unidades de XPTO a pessoa faz. Produtividade mental não tem definição. Sem quantificação, né? Não tem mensuração. Você pode colocar no Google definição de produtividade mental. Não tem. O que você tem é correlação de produtividade mental com qualidade de vida, produtividade mental com bem-estar, com sei lá o quê. Igualmente relativo, né? Uma métrica relativa. Então, produtividade mental não dá para você mensurar. Então, como você sabe que aquela pessoa não está sendo produtiva? Porque ela não está atendendo a demanda da empresa. Sim. Então, a produtividade, o controle da produtividade não está no agente que produz, está fora dele. Então, ele, para se sentir ou não produtivo, ele tem que olhar para fora. O que é uma injustiça. Porque, às vezes, um executivo trabalha 8 horas, né? Analisando, sintetizando, programando, planejando, com foco, com atenção. Mas, no final do dia, ele não conseguiu entregar aquilo que esperavam que ele entregasse. Sim. E aí ele diz, eu não fui produtivo. Mas, quando eu falo de funções executivas, os caras entendem. Tá, tem um... né? Ancora em alguma coisa. Sabe, funções executivas é tudo isso que você faz. Com o agravante que funções executivas têm um tempo de uso limitado, cara. E se você passa desse tempo de uso, fatalmente você vai ter consequências. Decréscimo da produtividade, da atenção e das Fadiga, estresse, irritação, chega em casa mal-humorado, sem escuta. Sim. E eles vão percebendo que faz E sentido. eles vão percebendo, né? E por isso que eu digo, eu não sei se isso é bom. Porque quando você não conhece essas coisas, você vive na ilusão de que você é fodão, entendeu? Você está dando conta. Você só vai perceber as consequências lá na frente, mas enquanto você está dando conta, você é o sucesso. Sim. Agora, quando você começa a pensar, pô, mas para eu ser o sucesso, eu vou ter que pagar esse preço. Essa crise é sempre nos 40 e poucos ou você Não, acha que está puxando para trás? 30. Porque está acelerando, né? A própria formação do executivo. Então, isso também tende a puxar para trás, né? Esse momento. E tem um agravante. Os executivos jovens, eles são empurrados para cima para poder abrir espaço e a empresa crescer. Sim. Né? Então, isto, a santíssima trindade corporativa, que eu chamo, né? É o crescimento, produtividade e lucro. Sim. Enquanto as intervenções que se fazem nas empresas não ameaçam a santíssima trindade, Tudo certo. tudo bem. Mas ameaçou o crescimento, a produtividade ou o lucro, esquece, porque não vai rolar, cara. Não vai rolar. E você acha que para atender às demandas das pessoas, a gente tem que comprometer alguma coisa dessas? Para atender às demandas das pessoas nas empresas? Não, as demandas... A demanda das pessoas, integralmente falando, porque eu não posso nem falar se é pessoalmente, se é profissionalmente, mas esse conjunto da obra, né? Tá. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo a sua pergunta. Você me pergunta se, para atender as pessoas, seria preciso abrir mão do crescimento ou da demanda por produtividade que se tem hoje em dia, que ela é infinita. Sim. Ou do lucro? Sim, essa é a pergunta. Sim, eu acredito que sim. Quer dizer, então não vai rolar. Você já deu o veredito. É aí que eu sou idealista, entendeu? Tá. É aí que eu tenho um vislumbre, sabe? Eu penso que quando o ser humano entender que você não precisa crescer
e se tornar uma empresa gigante. Veja, você pega, por exemplo, a Procter Gamble. Eu poderia estar falando a Unilever, a Samsung, a Mondelez, qualquer uma. Mas vamos pegar só a P&G. Tá? A P&G é uma empresa que tem 140 mil funcionários em 150 países, em 75 países, com 150 unidades espalhadas pelo mundo e tem um faturamento anual de 80 bilhões de dólares. A gente vai dizer que essa empresa é grande? Não, essa empresa não é grande, ela é gigante. Agora, a demanda por produtividade aos seus executivos diminui por conta disso? Não. Está cada vez maior. Eu tenho uma estrutura, então definitivamente cada um vai poder ficar um pouco mais tranquilo, porque a gente atingiu. Não tem esse atingir, né? Isso é uma coisa que é bem complicada no ambiente corporativo. Não tem. Você fala a meta, mas se você bater a meta, vai dobrar a meta. Mais e mais e mais. Não tem, não é infinito. Portanto, a cobrança por produtividade nas empresas é infinita. E então, a sua percepção, como é que fica essa lógica que a gente tem hoje? Você começou falando sobre isso. Eu vou ver se a gente busca essa amarra. Essa busca por felicidade nas organizações faz algum sentido? Essa busca de felicidade nas organizações? Porque hoje você tem diretoria de felicidade, programa de Então, felicidade. para mim, isso é só uma narrativa, Carla. Para mim, é só uma narrativa que serve justamente para esconder... Dá uma apaziguada na crítica. Né? O tanto que existe de perversidade na prática do trabalho, né? E aqui eu preciso fazer um depoimento, um registro, né? Eu não quero passar a impressão que eu sou contra as empresas. Eu não sou contra, a minha família tem uma empresa, né? Eu sobrevivi graças ao trabalho dessa empresa e tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que trabalham ainda nessa empresa, né? Meu irmão toca essa empresa e é a empresa da família, né? Então, eu não sou contra as empresas. Mas eu questiono a necessidade de crescimento que é infindável. Quer dizer, quando a gente vai admitir que a gente tem uma lógica, né, no ambiente corporativo, que se não crescer, morre e tal. Sim, eu, tecnicamente, não consigo ver isso assim de forma tão pragmática. Não, assim, existem estudos que mostram que não é assim. Quando eu fiz o meu TCC para neuro, eu tive acesso a estudos que mostram que não, se você pulverizar este crescimento, você terá a mesma quantidade de prosperidade, mas com uma qualidade de vida muito maior. Tá. Então tem modelo. Tem. O idealismo faz sentido. Veja, é possível. Então, quando as pessoas dizem para mim, pô, você é uma idealista, isso nunca vai acontecer. Não é verdade. Tem gente já pensando sobre isso, né? O ser humano tem uma capacidade incrível de transformar o entorno para se adaptar a ele. É diferente dos seres, né, que se adaptam ao entorno. O ser humano faz o contrário. Então, se ele é capaz, se ele tem essa criatividade, se ele tem essa capacidade, ele pode mudar o entorno. Mas para isso precisa perceber o sofrimento, né? Então vai piorar muito antes. Vai piorar muito antes de melhorar. Né? Tá bom, então tá resolvido. A gente vai fazendo a nossa parte. Que é isso que eu falo para mim mesmo. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Se mais pessoas fizessem a sua parte como a gente está fazendo, isto virava mais rápido. Um pouco do que eu quando, inclusive, aceitei, né, a sugestão do nome do curso, Neurociência e Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, eu tinha essa inquietação de que havia alguma coisa na neurociência que a gente pudesse aplicar para chegar mais rápido nesse lugar, nessa convicção de que o caminho não era só esse, que a gente podia ter outros. Né? Perfeito, sim. Você aplica dessa forma? Você levou a neurociência para esses... Sim, sem dúvida. Né? Como eu disse, quando eu vi
Porque eu tentei fazer curso de neurociência de outras maneiras, né? Com outras pessoas e tal. Mas quando eu vi o nome do curso, Neurociência Aplicada a Pessoas e Organizações, eu falei, gente, nem se eu tivesse pedido sob medida. É exatamente o que me Caiu. falta, né? Muito bom. Então, como eu disse, a neurociência me deu um discurso que faz sentido, me promoveu de argumentos que ajudam, de fato, as pessoas a entenderem as suas angústias, as suas escolhas, as consequências por essas escolhas, né? E, de uma forma mais ou menos intensa, questionar a forma como estão trabalhando. Boa. Que eu acho que é o mais importante, né? É o Que as mais pessoas se deem importante. conta de que né, a conta não está fechando. Sim, sim, isto é o mais importante. Muito bom. E agora, daqui para frente? Pronto. Vai fazer o quê? O que você está pensando? Quais são os planos? Você está incomodada com esse volume de gente falando de neurociência nas redes sociais, nas Muito, muito, empresas? muito, muito. As pessoas falam, vocês fazem reserva de mercado? Eu falei, não, gente, é ânsia de vômito mesmo. Não, sabe, Carla, como eu disse, quando eu me formei em biologia, eu comecei a ter uma atitude de muito respeito e de muita reverência com sistemas complexos, né? Para quem não sabe, sistemas complexos são sistemas que contêm sistemas que são sistemas. E a relação que existe entre eles não é explícita, certo? Então, por exemplo, uma floresta é um sistema complexo. O ser humano é um sistema complexo. Uma sala de aula é um sistema complexo. E o cérebro é um sistema complexo. Sim. Então, para falar De um sistema complexo. do sistema complexo, é preciso ter um cuidado e uma reverência. Acho que isso que me incomoda. A falta de reverência. O desrespeito O com uma coisa desrespeito, que é, sabe? né? Não sei nem se qual é a melhor palavra, porque sagrado aqui puxaria uma perspectiva para muita gente mais religiosa, tá? Mas sagrado, Mas é quase isso. guardado, né? Porque o grande milagre é a natureza, né? Da forma como ela se expressa. Verdade, verdade. Então, me incomoda muito. Eu fico até irritada, Tem uma certa leviandade. sabe? Sim, é uma Comparações esdrúxulas, né? uma coisa irresponsável. É claro que, quando a pessoa se aproxima da neurociência, por não entender ainda o grau de complexidade do que se está tratando, inevitavelmente se faz comparativos toscos. Sim. Porque a pessoa está tentando entender aquilo lá que está muito difícil. Então, isso aqui é parecido com isso aqui. Acho que eu já entendi como é parecido com aquilo lá. Mas, aos poucos, ela vai percebendo que nada disto dá conta do fenômeno que você está estudando. O duro é quando as pessoas ainda estão nessa fase e se arvoram a ensinar os outros. Pois é. Acho que esse é o problema, porque o maravilhamento, Pois é. o só sei que nada sei, eu estou vivendo o tempo inteiro. Eu, Carla, vivo isso o tempo todo. Agora, Sim, cara. sobre o que nós estamos falando, a gente tem que ter um pouco de estrutura. E o resultado disso é uma banalização, uma vulgarização de um conhecimento que, por ser tão complexo, não deveria cair na boca do povo, sabe? Sim. Não dessa forma, né? Meu objetivo de vida é permitir a democratização desse conhecimento. E eu sei que é difícil porque a sociedade tem dificuldade com a própria biologia, né? Tem dificuldade com a ciência na sua concepção mais simples ainda, né? Estrutural. Então, tem um desafio para isso poder realmente chegar em todos os campos. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece comigo, porque ao mesmo tempo que eu estou em contato com pessoas que são profissionais, que têm muito gabarito, muito conhecimento, muita consistência, na minha vida cotidiana, eu também me relaciono com pessoas mais simples. Pessoas com baixa escolaridade, pessoas incríveis, mas que não tiveram tantas oportunidades e tal.
E é muito curioso, porque eles sabem que eu tenho um canal no YouTube, que eu faço coisas, e eles querem me assistir. E vem uns feedbacks do tipo, você falou um negócio que eu não sei se eu entendi muito Ai, que bem, lindo. mas se for verdade, sabe? Dá uns insights e Ai, tal, que eu falo, cara, lindo isso. vambora. Porque pode não estar, eu posso não estar conseguindo atingir um contingente muito grande, mas pegando uns e outros que são, inclusive, pessoas que podem vir a mudar as suas famílias, as suas relações, isso para mim é encantador, né? Eu Sim, vejo esse sim. valor, assim, que acho que provoca. E Sim. por isso aquilo que você começou falando, né? Da possibilidade da gente estar próximo e dar escuta e permitir que as pessoas Sim. se coloquem no sentido de como que isso mudou e o que eu tenho visto como potência, né? A gente está enfrentando tempos complexos, Sim. especialmente em relação Sim. ao comportamento humano e às relações, né? Sim. Abrir Sim. mão da neurociência nesse momento, eu acho que é... Eu estou aqui te ouvindo e estou pensando, tá? É nobre esse objetivo de democratizar conteúdos como os da neurociência. O problema é que você está fazendo isso num tempo que apressa, inviabiliza o processamento desses conteúdos. Mas tem uma coisa muito interessante que, eu não sei se é pelo modo, pela forma, até mesmo esse quadro, é um quadro que geralmente a gente tem um feedback de que, nossa, mas a história dessa pessoa se conectou comigo e tal, por isso que a gente gosta muito de ouvir as pessoas e as posições delas e tal. Mas eu acho que o convite que se faz é para reflexão. Então a pessoa pode não estar pronta naquele momento e ela vem e vai. Mas depois ela sabe onde é que tem, que ela pode voltar, você entendeu? E isso acaba acontecendo. Uma coisa muito curiosa que andou acontecendo nos últimos anos é que está aumentando o número de jovens que acompanham o meu trabalho. Isso era raro. Isso é animador, né? É animador, é muito Isso animador. é muito animador. Especialmente, curiosamente, entre homens. Olha, Que nunca foi meu público preferencial. Meu público preferencial sempre foi mulheres 35, 40 a mais. Né? Desde que eu comecei a divulgar ciência. Que interessante. A gente tem uma opção de questões aqui que a gente precisa entrar no mérito e tal, mas os homens mais velhos têm dificuldade de me ouvir. Mas os meninos estão chegando. Não sei se eu estou virando a grande mãe, não sei como é que está funcionando Que coisa isso, interessante. mas eles estão chegando. E isso é muito animador, porque se você aos poucos conseguir, sabe, trazer perguntas novas que sejam, Sim. mesmo que as pessoas não usem a sua resposta, a pergunta nova é motivadora, né? Sim. E qual é a pergunta que está te provocando nesse momento na vida? Você está falando isso porque eu estou me dando conta que isso foi uma outra coisa que a neurociência me deu. Formas diferentes de fazer perguntas que, de fato, tragam respostas que me ajudam no trabalho. Boa. Porque, às vezes, você faz perguntas e as respostas que vêm não te ajudam no trabalho. Boa. Mas a neurociência, isto me ajudou muito, né? Faz a pergunta de tal jeito, porque o que vem você vai conseguir, com certeza, trabalhar, né? Isso é muito legal. Muito bom. Isso é muito legal. Muito bom, querida. Nossa, né? Já ficamos aí quase uma hora, né, conversando aqui. Eu adorei. É muito gostoso e as provocações que trouxe são realmente muito boas. Pessoal, como vocês estão vendo, né, a gente tem aqui um monte de insights diferentes de por que neurociência, como neurociência. Hoje a Rosa trouxe para a gente toda essa visão sobre o quanto que o ambiente corporativo precisa dessas provocações, né? E aqui no quadro Inspiring Brains, a gente está o tempo inteiro tentando revelar isso para vocês, né? Como é que a neurociência sai desse lugar meio de vedete das redes sociais para ancorar mesmo um trabalho sério de pessoas que estão transformando coisas como esse sofrimento gigantesco do ambiente corporativo, que tem levado a quiet ambition, né? As pessoas nem têm mais desejo de liderar, não têm mais desejo de crescer na profissão por conta do ônus que está relacionado a isso, e que, ao mesmo tempo, deveria ser um desejo de desenvolvimento pessoal, né? Então, se você ficou comigo, com a gente até aqui, não deixa de, né, contribuir com o seu compartilhamento, com o seu like, ajudar a gente até mesmo com o Valeu. Tem um time incrível aqui trabalhando para poder editar, cortar, criar todas essas possibilidades de interação que a gente tem por aqui. E você, Rosa, minha querida, volte sempre, a casa aqui é sua. Obrigada por essa contribuição. Tenho certeza que o pessoal curtiu. A gente se vê no próximo, pessoal. Um abraço. Até.